Começar a praticar a meditação não vai te fazer flutuar ou sair com telecinese e telepatia por aí. A real é que a prática da meditação ela existe há milênios e já foi praticada por diversos povos, por diversas religiões. Ainda assim, eu acho que essa prática ela mudou a forma como eu encaro a vida. E eu queria te contar sobre 7 verdades que aprendi em 7 anos de meditação. A gente tem uma visão de que a meditação ela é pura paz e pura tranquilidade, morangos e borboletas, mas a real é que a meditação ela te expõe a tudo que você tem dentro de você. Isso inclui seus medos, suas neuroses, seus dramas. Então sim, de vez em quando a meditação ela pode ser bem boa, mas em geral ela funciona como um espelho interno, que vai refletir tudo que você tem dentro de você, pro bem e pro mal. Vez ou outra a gente vê a meditação na rotina de grandes empresários, de coaches famosos e blá blá blá. Isso acabou criando uma associação entre meditação e produtividade. Mas a verdade é que a meditação não tem nada a ver com sucesso na sua carreira. Ela pode sim te dar um certo foco e concentração a longo prazo, mas mesmo assim esse não é o objetivo principal da meditação, e nem histórico. Se você procurar nesses conhecimentos milenares como a yoga, como o budismo, o Vedanta, você vai ver que um propósito comum da meditação é o de responder a pergunta quem sou eu? E essa pergunta ela esconde várias outras. E no fim você está querendo entender quem você é para além do que você acha que é e para além até mesmo da sua própria razão. Se eu pego todas as características que eu acho que compõem quem eu sou e eu tiro elas, o que é que sobra? Sobra alguma coisa de mim? Será que no fim eu não estou vestindo essas características da mesma forma que eu visto uma roupa apenas para construir um personagem que eu chamo de eu? Tudo isso é muito profundo e merece um vídeo só para isso. Mas em resumo, o propósito da meditação é de mostrar para você a sua verdadeira natureza. A base da meditação é a atenção plena, é você estar concentrado e atento a cada movimento de você mesmo. Mas de nada vale você estar concentrado ali no seu ato meditativo, se quando você termina você levanta e finge que nada aconteceu, e vive o resto do dia distraído, no TikTok, sei lá. Então tem uma forma de você estar inteiro nas atividades cotidianas, até mesmo naquelas que você não gosta, que é trazendo essa atenção plena para as atividades também, não deixando ela só limitada ao ato meditativo. Então quando você traz essa postura pro resto do seu dia, você começa a ver como a meditação te ajuda a viver melhor. Eu tenho um vídeo que eu comento um pouco sobre isso, e eu vou deixar aqui na descrição. Em tempos de busca por distrações, a meditação atua praticamente da maneira oposta, no silêncio, na concentração, no tédio. Tudo isso é bastante difícil e é comum que a gente tente apelar para ajudas como um incenso cheiroso, como um instrutor guiando a gente ou um sonzinho calmo tocando no fundo. É claro que no começo isso pode ajudar, mas é bom a gente tomar cuidado porque no fim isso tudo é um tipo de muleta. E como eu disse no começo, a meditação não é para ser fácil. Então procure não abusar dessas muletas. É claro que elas podem ser muito úteis no começo, mas a longo prazo você precisa se livrar desse tipo de estímulo para meditar. No próprio Zen Budismo, existe o Zazen, que é a meditação do Zen Budismo, e que basicamente você fica de frente a uma parede, geralmente branca, justamente para você não ter nenhum tipo de estímulo enquanto você está ali concentrado na sua prática. Então busque não idealizar o seu ambiente, o contexto da sua meditação, porque com o tempo você aprende a se acostumar com os barulhos, com a falta de um cheiro, de um incenso cheiroso, de um sonzinho calmo. Com o tempo você aprende a meditar na realidade como ela é. Vez ou outra a gente pode ter uma visão idealizada da meditação como algo, por exemplo, os monges que estão lá nas montanhas meditando em paz e tranquilidade, vivendo em harmonia, sendo que a realidade é outra coisa, a realidade é dura. A sociedade é barulhenta, é complicada, o trabalho esgota a gente, nossa mente também não para nunca. Então é importante a gente ter essa noção de que nem sempre a gente vai estar nessas condições ideais e nem sempre a gente vai estar em retiro. Fazer um retiro, quer dizer, retirar-se da sociedade por um tempo, pode ser muito importante. E os retiros eles funcionam como intensivos das nossas práticas meditativas.
A gente fica um pouco afastado da sociedade, em um ambiente ideal, aprende alguma coisa por lá, mas em algum momento a gente volta para a sociedade trazendo o que a gente aprendeu. E o meu ponto aqui é que a meditação ela é justamente para você viver em sociedade. E a gente medita, a grosso modo, justamente nessa sociedade complicada, barulhenta e tudo mais. Então o que a gente deve fazer é não idealizar o nosso ambiente e saber que a meditação também serve para que você viva de maneira coerente nessa sociedade incoerente e confusa. A meditação não é para fugir da realidade nem da sociedade. Uma âncora na meditação é onde você presta atenção enquanto está meditando. Ela serve para você não se deixar levar ou esquecer que você está meditando e ficar pensando nos seus problemas e tal. É por isso que geralmente a gente começa pensando em respiração. Você consegue pensar na frequência da sua respiração, consegue pensar na temperatura, no tempo que demora para inspirar, para expirar. Então acaba sendo uma âncora muito útil e muito fácil de você notar. Mas o que eu quero dizer aqui é para você não se limitar a essa âncora. Existem outras, como por exemplo você observar seus pensamentos, como seus pensamentos começam e terminam, e como existem lacunas entre um pensamento e outro. Também tem âncoras como a sua própria postura, de você estar reparando a sua postura na imobilidade. E existem âncoras um pouco mais sutis, como a sua própria atenção. Quer dizer, em algum sentido, é você ter atenção sobre sua própria atenção. É um pouco confuso, mas são formas de você estar concentrado e atento e praticando a meditação de maneira inteira e sem se deixar levar por distrações e tal. Então é por isso que é importante você pensar em âncora e saber que existem âncoras para além da respiração. A base da meditação é a atenção plena, mas eu posso muito bem assaltar um banco com atenção plena. Daí a necessidade de ter uma base ética e regras de conduta que um praticante deveria ter. Por exemplo, no budismo existe o caminho óctuplo, que são 8 regras ou princípios de conduta que um praticante deveria seguir, da mesma forma que os 10 mandamentos na Igreja Católica, por exemplo. E é por isso que é importante também buscar conhecimento dessas práticas, para que a meditação não seja só útil para você, mas para todos ao seu redor. Se a nossa meditação não serve o propósito de nos dar clareza de quem somos na realidade, a gente corre o risco de estar praticando materialismo espiritual, que é basicamente você estar vestindo a meditação como só mais um hábito, apenas para afagar seu ego, apenas para dizer para os outros que você medita. Isso é completamente o oposto do propósito da meditação. E tem outra coisa, por mais que a meditação seja algo individual e intimista, a gente nunca está meditando só por nós mesmos. Existe um senso comunitário de sangha na meditação que nos faz meditar não só por nós mesmos, mas por todos os seres. Bom, essas foram as minhas percepções. E por mais que 7 anos já seja alguma coisa e eu medito quase que diariamente, eu não sei dizer ao certo se eu sei meditar. Eu acho que essa frase, eu sei meditar, ela é muito forte. Eu não sei exatamente se eu sei o que é meditar, o que é a meditação, e talvez eu nunca saiba. Mas o que eu sei é que ela me faz bem e me faz ir em direção a algo muito maior do que eu. Meu nome é Gabriel Carvalho e esse aqui é só mais um vídeo na internet.